Olá, sejam bem-vindos a mais um da CanaCast, um podcast da RPA News Cana Indústria. Eu sou a Natália Querubim e hoje a gente vai falar de um tema sério. A gente vai falar dos fenóforos, um inseto que tem se tornado um dos grandes vilões aí dos canaviais e que tem causado grandes prejuízos para as lavouras. E para conversar sobre como fazer o controle dessa praga, estratégias de manejo e tecnologia, a gente está aqui hoje com muita gente conhece, o José Francisco Garcia. Ele é engenheiro agrônomo, especialista em entomologia, diretor da Global Cana, que é uma empresa de pesquisa, né, Zé Francisco? Sim. E uma consultoria também. Também. E eu tô aqui com o Rodrigo Naime, que é engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado da Ihara Brasil. É isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Natália. Bom, Zé, eu vou começar com você. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, contextualizasse aqui para o nosso público, falasse um pouquinho dos fenóforos e por que ele se tornou uma praga importante para a cana-de-açúcar nos últimos anos. Natália, é importante frisar bem a história dessa praga. Era uma praga que, antes de 1989, 1990, ela estava restrita à região de Piracicaba. E, quando nós estudamos isso na universidade, era uma praga secundária. Então, ela não tinha uma relevância para o nosso setor. Com o passar do tempo, aquele boom que deu de cana-de-açúcar, a partir de 2000, essa praga ela começou a ser disseminada para as áreas que já tinham a tradição de cana-de-açúcar, bem como as áreas em expansão. Então, essa distribuição se deu muito rápido, tendo em vista que é uma praga que ela não caminha muito, ela anda 2 metros por mês, ela tem capacidade de voo, mas não voa, e ela foi levada através de mudas principalmente, para o estado de São Paulo todo hoje, nas principais regiões produtoras do estado, nós temos a praga, bem como os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Então, você vê, não só com a parte de produtividade, qualidade, mas a ampla distribuição é o que mais nos preocupa com essa praga hoje, além dos seus severos danos, né? E como é que ela se instala na cana? Assim, qual que é o ciclo dela? Como que... Então, é uma praga que, quando ela instala na sua área, esse é um dos grandes gargalos, a dificuldade de a gente perceber ela inicialmente. Então, os danos começam muito timidamente, e quando você percebe, Natália, já é porque está vendo falhas, está vendo já o impacto que essa praga causa. Então, um dos grandes problemas nosso é o adulto, porque o adulto é um curculionídeo, né, um coleóptero, de extrema resistência às adversidades, e ele é levado, por exemplo, em mudas, né, na própria equipamento de colheita, e ele, uma vez instalado na sua área, a dificuldade de erradicação é enorme. Então, ele começa a ovipositar, a larva se alimenta das touceiras, e vem a fase de pupa e ele vai completando o ciclo. Então, você vê, é um ciclo muito rápido, né, Naime? A gente tem 60 dias entre ovo, larva e pupa. O problema todo é que o adulto ele tem, em média, mais de 200 dias. Então, é uma praga de extrema persistência no ambiente. Fica um bom tempo, né? Sim. E você falou de 2000 para cá, tem a ver também, fiz essa pergunta em outros podcasts sobre pragas, tem a ver com a mudança também da colheita mecanizada, da cana crua, cana queimada, ou não essa praga não tem influência, não teve influência, né, a colheita mecanizada? Sim. Natália, assim, a colheita mecanizada, a não queima da cana-de-açúcar, ela favorece apenas uma fase desse inseto. Se você pegar, vamos falar nas outras fases, se você pegar o adulto, ele não sofre impactos do ambiente, né? Até que é um ponto importante, né, que a gente estava discutindo, essa questão climática. Olha, qual é o impacto de uma geada, um impacto de uma seca ou o impacto de uma queimada acidental para uma praga dessa? Nenhuma. Então, o adulto ele tem uma resistência a esses fatores muito forte. Então, esse ano que passou, em 2024, a gente teve um alto índice de cana queimada e, pós-queima, nós fizemos o levantamento e os adultos estavam vivos na área. Óbvio, deve ter uma pequena parcela de adultos que são queimados, mas o fogo não foi impactante para ele. Vamos falar para quem está dentro da cana, que são as pulpas e são as larvas. A baixa temperatura, a seca, o fogo, isso não impacta essas fases, porque elas estão protegidas. Quer queira ou quer não, o toco,
ele se torna uma caixinha de isopor para manter a temperatura adequada, manter a umidade. Então, quando você comentou sobre a colheita, o não desenleiramento, que é um dos pontos importantes que a gente vai discutir aqui ao longo... O excesso de palha, né? Isso. Então, você ter a palha esteirada favorece o quê? Uma permanência, uma manutenção de uma certa umidade, mesmo na época seca do ano, que favorece a viabilidade dos ovos. Então, é por isso que ele tem um poder aí, um potencial biótico grande, porque esse fator palha, mais a umidade que fica ali, favorece, então, essa viabilidade. Uhum. E quais são os principais danos aí que a gente pode trazer para o telespectador que essa praga causa na cana hoje, né? E que fase da cultura que ela costuma aparecer mais? Natália, isso é um ponto importante, porque quando nós falamos em pragas de cana-de-açúcar, o foco hoje nosso aqui é esfenóforos, mas fazendo um paralelo, se você pegar uma diatreia, né, que é a broca da cana-de-açúcar, uma marranarva, que é a cigarrinha, se nós fizermos um manejo equivocado, nós erramos. No outro verão, você consegue fazer com que essa população baixe drasticamente. Então, você reverte um alto ataque de um verão, que nós falhamos no manejo. No outro verão, fazendo o manejo correto e tendo os investimentos em moléculas adequadas, tecnologia de aplicação, você reverte o dano. O esfenóforos é muito ao contrário. Ele é uma praga que leva talvez um ciclo de cana para nós colocarmos uma usina, um produtor em equilíbrio. Então, é uma praga que ele vai ter um manejo muito mais complexo, porque eu tenho que trabalhar principalmente em manejo de reforma. E aí, essa questão de você fazer essa virada de jogo com ele é muito mais difícil, é muito mais complexo para a gente. Então, é uma praga que exige um detalhamento muito grande do que vai ser feito. E é perceptível no campo, assim, quando você olha para um canavial, você consegue, como que faz a detecção dessa praga? Sim. Natália, quando ele ataca... Qual que é o sinal que ela dá, né, a praga? É uma praga, então vai haver a oviposição, a larva penetra e vai consumir o toco da cana. Isso vai mexer diretamente na produtividade. Então, a touceira mais enfraquecida, porque abre porta para micro-organismos, tipo fungo e bactérias, e aí a touceira fica debilitada. Então, isso vai afetar drasticamente o perfilhamento da cana. Então, vai afetar a produtividade pela abertura que a larva ocasiona. Entram-se fungos, por exemplo, eu vou ter um problema na qualidade da matéria-prima. Produtividade, qualidade. Que seria o ATR? Sim, drasticamente. Eu tenho uma diminuição drástica do ATR. E aí, o que vem mais preocupante para nós, Natália, é que nós temos um investimento muito alto em cana-de-açúcar no plantio. Então, hoje, o setor ele tem um custo elevado. E nós temos um plano de exaustão, que no mínimo são 5 cortes. Então, além da produtividade e da qualidade, ele mexe na longevidade do canavial. Então, isso é o que mais pega. Nós temos canaviais sendo reformados já no primeiro ano de produção. Então, você imagina... Por conta de infestação. Sim, porque você falou que você é perceptível, é muito perceptível, Natália, porque em regiões como nós estamos aqui em Ribeirão, onde já é uma praga estabelecida, é nítido o forte ataque da praga. Você tem uma falha enorme no canavial. Então, com a equipe já experiente, é muito mais fácil a gente ter essa observação. Então, é uma praga muito perceptível quando eu estou trabalhando numa região que ela já está instalada, ela já tem um comportamento estabelecido na área. E das pesquisas que vocês têm feito, né? Você faz muita pesquisa aí junto com empresas de químicos. O que você tem observado em termos de perdas mesmo em TCH? Você falou tem perdas, ETR e TCH. Quanto que tem sido perdas? E aí, vamos pensar na questão do índice de infestação, né? Qual que é o índice de infestação máximo aí que que você consegue ficar num canavial sem ter que renovar? E se você está com ele quando você está com ele infestado numa condição muito ruim, que perdas que esse canavial tem apresentado em termos de produtividade e ATR? Sim.
Natália, esse é um ponto importante que a gente fala, né, muito a questão da pesquisa e desenvolvimento, Natália. Exato. Nós temos um trabalho muito forte e hoje, com segurança, nós podemos falar que a cada 1% de toco atacado, toco é a base do como industrializável que fica no campo, no solo, e isso reflete 1,6 toneladas por hectare. Então, imagine você, nós temos uma média dentro de uma usina de 5% de toco atacado. Eu estou falando em torno de 8 toneladas a menos por hectare. Isso é fato real. Se nós pegarmos aqui a nossa região, onde temos uma média de 6,5%, 7% de toco atacado, isso bate muito com a nossa prática, do que está faltando no campo. Uhum. Só que nós estamos numa região com solos extremamente férteis, e aí isso pode mascarar. Eu estou produzindo bem, mas eu não poderia estar produzindo mais? Então, vai impactar nessa questão da produtividade, nesse índice de 1,6 toneladas por hectare. Que é um grande prejuízo, né? Muito. Bom, e se tem uma pergunta que eu fiquei pensando, você acha que o pessoal hoje, né, o setor, acho que o Rodrigo também pode dar a sua visão, tem investido em fazer análise dos canaviais, né, primeiro, para poder achar essa praga na hora certa, e tem se preocupado com o controle dela da forma correta, na sua visão, na visão de vocês? Essa é a questão do milhão, né, Natália? Porque assim, nós estamos vivendo literalmente um apagão de mão de obra, principalmente no setor nosso, que é agrícola. Então, essa dificuldade de formar equipes, porque você pode ir para trabalhar com pragas, mas você não tem experiência, leva anos para adquirir uma experiência. Então, esse é um dos grandes pontos que a gente está sofrendo no setor. Como eu já tenho uma equipe diminuída em relação ao necessário, você pode ter números equivocados do que está no campo. E por que a gente diz? Porque nós trabalhamos com um nível de controle de 2%. 2% equivale a 3,2 toneladas a menos. Então, esse nível ele é flexível de acordo com o preço da cana, do açúcar, do álcool, em virtude do produto e operação. Então, essa detecção e o real número, é por isso que a gente trabalha muito na questão de metodologias de amostragem, isso é fundamental para tomar a decisão. E porque, como é uma praga complexa, o investimento financeiro ele é muito alto para o nosso setor. Então, é importante esse monitoramento. E a detecção, Natália, teria que ter sido feita para a gente não ter pego uma muda de uma área infestada e ter levado para regiões onde nós não tínhamos a praga. Uhum. Então, isso eu creio que os 5 principais estados produtores de cana-de-açúcar do Brasil, que foi comentado no início, hoje, infelizmente, nós temos a praga. Entendi. Bom... Esse fator do monitoramento é importantíssimo, Natália, que o Zé comentou. E a questão que o monitoramento da praga hoje a gente só consegue fazer com mão de obra especializada. Nós não temos uma ferramenta que nos ajude a fazer esse levantamento. Uhum. Esse é um fator importante para desenvolvimento de inovação no futuro, né? Uhum. Quer dizer, uma forma de detectar a presença da praga sem precisar o operacional ser pessoas no campo, número de pessoas fazendo levantamento. Né? Uhum, uhum. E aí a gente vai entrar agora já na questão de manejo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre hoje que práticas que a gente tem que o setor aplica já de manejo dessa praga. E aí eu sei que talvez a gente não vá falar só de produto químico, né? Eu acho que tem outros manejos. Eu queria que você contasse um pouco sobre a questão de manejo. Que manejo que é eficiente, Zé Francisco, para manejo dessa praga? Aí? Sim. Natália, como a gente comentou, não é uma praga simples de manejo, não menos importante, mas assim, não é um manejo simples como uma broca, uma cigarrinha. É uma praga que ela tem um manejo, né? Então, dentro da Global Cana, nós temos os 10 mandamentos para lidar com pragas. Então, todas as pragas, nós elencamos os 10 pontos principais para que você consiga conviver com a praga. Então, pensando nos fenófilos, que vai começar pela amostragem, pelo ponto principal. A amostragem é a base de tudo. Porque eu tenho que classificar o meu canavial. Olha, eu vou reformar uma fazenda. Eu tenho que ter uma classificação de baixa infestação, média e alta. Porque a partir desse número, nós vamos direcionar você para o manejo correto ou mais consistente. E o mais consistente é sinônimo de ter um maior investimento financeiro.
Feito isso, o melhor manejo começa-se na reforma. Então, faz-se a amostragem na cana que vai entrar para a reforma, e a partir daí, o principal, que é uma operação cara, ela tem um investimento alto, que é o destruidor mecânico de soqueira, mas ela é fundamental, Natália, para que nós possamos, né, Naime, ter um impacto muito forte na redução da praga, que gira em torno de 83% de redução. Já com o destruidor de soqueira. Com o destruidor de soqueira. Então, eu estou falando do método físico para a praga. E é interessante, Natália, porque assim, óbvio, eu preciso de um trator de alta potência, é uma operação que não tem rendimento, eu não posso acelerar o trator que eu perco qualidade, eu tenho que trabalhar na casa de 0,5 a 0,6 hectares por hora. E é um equipamento que não mata a praga fisicamente falando naquele momento, porque a função dele, o que é? Tirar a touceira, erguer, eu vou destorroar e depois eu vou jogar sobre o solo com esse equipamento. Então, quem vai fazer a desidratação é o sol. Então, isso é legal nós frisarmos. Quando eu já falo que é a desidratação que vai dar o impacto, principalmente nas larvas, quer dizer que eu tenho uma janela clara para se trabalhar. O Naime não poderia fazer uma reforma outubro, novembro, essa operação, porque eu tenho solo úmido, muita chuva, eu não vou conseguir ter uma qualidade operacional. Então, quer dizer, se eu tenho uma área de esfenófilos e vou levar para a reforma, eu teria que trazer essa colheita, Natália, para agosto, setembro. Eu vou pagar um pedágio, mas isso é fundamental, porque ele que vai trazer aqueles 83% de redução da praga. O destruidor ele vai impactar em pupas e adultos? Não muito. Então, feito essa operação, lá na frente, após 10, 15 dias, eu entro com uma operação que nós chamamos de barra total. Aí eu saio da operação física e já vou para uma operação química. O que é essa barra total? Eu vou trabalhar um produto, principalmente de choque, para que eu consiga pegar principalmente os adultos. E por que eu pulei 10 a 15 dias? Porque é o tempo que a pupa vai demorar para virar adulto e caminhar no solo, porque eu preciso ter esse caminhamento para eles se contaminarem. Feito isso, mais 10, 15 dias, aí eu entro com o preparo de solo. Então, quando nós falamos assim, nós sabemos do dimensionamento de frota do setor, que nós temos uma redução também de frota, nós temos um aceleramento para o plantio. Então, tudo isso é planejamento e tempo. É uma praga que eu preciso de tempo, né, para poder conviver. Esse é o desafio. Feito o preparo de solo, já está claro, intrínseco nas palavras nossas aqui, que eu não poderia, hoje, jamais, ir para um plantio direto da rotação de cultura, que é o próximo passo. Então, a rotação de cultura, seja com culturas de valor agregado... Soja, amendoim. Você não poderia plantar em cima. Direto, uma soja não, Natália. Porque se você plantar soja direto na palhada de cana, qual é a operação, seja física ou química, que você fez para quebrar o ciclo? Você não tem. Então, como o adulto dura 210 dias, ele vai esperar o próximo plantio, que é em fevereiro, março. Então, a rotação de cultura é um ponto importante, mas desde que eu faça o preparo de solo. Porque aí no V2 da soja, 15 a 20 dias após o plantio do amendoim, eu entro com essa outra barra total que eu já fiz pós-destruidor. Perdão, eu vou repetir ela na intenção de pegar adulto. Então, quando eu falo numa soja V2, num amendoim de 15 a 20 dias, eu estou falando que eu quero atingir o solo. Eu não estou preocupado com a cultura nesse momento, com os inseticidas dela. Eu estou fazendo uma operação exclusiva para a minha praga, que é o nosso foco cana-de-açúcar. Claro. E aí eu tenho outra redução química da praga. Feito isso, colheu a soja, o amendoim, ou qualquer outra cultura que você queira fazer, respeitando os 15, 20 dias após o plantio, eu vou entrar com o plantio da cana-de-açúcar. Então, esse plantio, nós temos moléculas específicas que eu vou atuar no suco e moléculas que eu vou atuar sobre esse plantio, que é um ponto que a gente está batendo bastante em função de algumas operações, como o herbicida pós-plantio, vou conjugar uma operação inseticida aí também, indo para uma terceira pancada química. Então, qual que é esse objetivo? Eu falei rapidamente. Então, você vai na reforma, depois você vem em cima da cultura.
Sim. E depois você vem mais uma vez, então, com o produto. Sim. Aí, Natália, o que é a intenção? Eu falei rapidamente, mas se nós contabilizarmos, nós comentamos de 6 importantes passos aqui até o plantio da cana-de-açúcar. Onde eu quero levar o Naime, por exemplo? Eu quero levar o Naime a ter uma colheita de uma cana-planta abaixo de 2% do tacado. Porque a partir daí, Natália, eu vou falar de soca, né, Naime? Exato. Só que aí o Naime, nós vamos pensar, Naime, que eu não vou fazer um controle químico. Na verdade, eu vou fazer uma manutenção química da praga. Se nós começarmos com alto índice de estoco atacado, eu já não consigo mais reverter. E eu vou amargar aquela longevidade que o canavial teria. Nos cortes. Isso, subsequentes. Então, ao invés de levar um canavial para 5, 6 cortes, eu vou trazer ele para 3, para 2. Eu vou amargar o prejuízo pela falta de exaustão do canavial. Isso é fundamental. Sem esses 6 primeiros passos que o Zé apresentou, não existe um produto que resolva o problema depois. Esse manejo é fundamental. Ele é o fator, é a estrela, na verdade, da vez. Sim. Mas como é que faz? Porque o pessoal faz muito plantio direto, né? Natália, infelizmente, porque vamos pensar, né? Eu fui várias vezes lá para o Mato Grosso para entender a jogadinha soja com algodão. A estrela, o ator principal é o algodão. E a soja, ela se encaixa no manejo do algodão. Então, a soja ela tem que sair, por exemplo, até no máximo 20 de janeiro, para que entre o plantio do algodão para não ter problema de produtividade. E cana é o que nós temos que pensar. Porque quando eu tenho uma parceria que vai plantar soja na minha área, é óbvio que ele vai querer plantar em cima da palha. Porque com 30, 40 milímetros de chuva, ele já pode fazer um plantio. Se ele preparar o solo, fizer todo o manejo que foi comentado, eu tenho que ter um acúmulo de chuva entre 100 e 110 milímetros para poder arriscar um plantio. Então, há um foco, mas aí que está. Lembra da jogadinha soja? Nós não podemos encarar isso em cana. A soja, ela tem que entrar para o nosso ator principal, que é a cana-de-açúcar. E aí você falou dos 6 passos, né? Tem mais passos, né? Mais passos, que a gente vai entrar na soca. E aí é um assunto que é importante, porque agora com a manutenção química eu tenho 2 vertentes. Eu tenho cortador de soqueira e tenho a vinhaça localizada, que são 2 importantes técnicas que a gente pode discutir durante o bate-papo, que é o que vai manter a praga a níveis aceitáveis. Só que tudo isso fica muito legal com o principal ponto, desenleiramento de palha, retirada da palha da linha de açúcar. Para esse desenleiramento ficar bom, vamos voltar lá para trás. Eu tenho que ter feito um excelente preparo de solo, um excelente plantio, um excelente quebra-lombo e uma excelente colheita. Então, toco alto, um quebra-lombo deficitário que ficou um sulco ainda ali, o desenleirador ele não consegue fazer a operação com excelência. Então, isso impacta. Mas é o principal fator, porque agora a gente vai entrar em tecnologia de aplicação. Tá? E o corte de soqueira, eu já vi muita gente falando, mas eu não sei se eu gosto muito dessa ideia de abrir, né, em termos de abrir a cana e tudo mais, né? Porque ele faz um corte mesmo. É uma polêmica isso daí, Zé Francisco, ou não? O pessoal já também faz bastante corte de soqueira, pensando no controle dos fenófilos ou não? Natália, eu costumo falar que é um mal necessário. Realmente, você tem toda a razão. Eu tenho um corte onde eu abro uma porta enorme para patógenos, fungos, bactérias, enfraquecer ainda mais a touceira que já veio abalada de uma colheita. Então, naturalmente, essa operação ela vai me trazer uma redução de produtividade de 2 a 4 toneladas. Isso é fato. Só que nós não podemos deixar de usá-la em virtude disso, porque, lembra do mal necessário? Eu estou trabalhando com uma praga preocupante, seja ela esfenóforos, um nematicida, qualquer praga que eu necessite do cortador, eu vou utilizar ele. Ou eu parto para a vinhaça localizada. As 2 operações, isso é importante, né, me falar da tecnologia. As 2 sendo bem elaboradas, bem conduzidas, as 2 entregam o resultado. O que é legal na vinhaça localizada? Eu ganho a operação. Não corto a soqueira.
Só que, assim, para eu não ser roubado pela palha, eu tenho que tirar a palha. Mas a vinhaça, ela ajuda, então, nessa questão do... Ela tem um papel importante? Eu não sabia. Não, a vinhaça localizada, ela tem um papel importante desde que eu adicione inseticida. Ah, junto. Sim. Você faz a aplicação junto. Sim, conjugada. Então, eu não preciso mais do cortador. Eu posso vir com a vinhaça localizada. Mas aí entra na parte de tecnologia de aplicação, para os dois. Tá. A vinhaça se torna, na verdade, um meio pelo qual a gente leva o inseticida. O outro meio é o corte de soqueira, que tem aquela agressividade. Com a vinhaça, a gente evita a agressividade e ela funciona como um meio para levar o inseticida. Antes de falar do inseticida, que eu quero começar com você, eu queria até te perguntar sobre a questão, essa questão do pessoal começar a abandonar um pouco aí a meiose, por exemplo, tem um pouco a ver com os fenófilos ou não? Natália, eu respeito a parte, vou sair da meiose se for por questões de operação, da desdobra, por mão de obra e tudo mais. Mas hoje nós temos dentro da GlobalCana uma linha de pesquisa muito forte e segura, onde nós temos uma linha mãe extremamente saudável. Por quê? É um manejo diferente. Vamos voltar para a soja. Você não vai plantar uma área de soja, colher com manejo qualquer e plantar novamente essa soja. Não. A soja semente ela tem uma condução muito diferenciada. Então, o nosso viveiro, que pode ser meiose ou cantose, nós temos um manejo totalmente diferenciado de uma cana safra, por exemplo. Porque eu vou investir mais porque eu quero uma semente de cana mais saudável. Então, Natália, hoje não é sinônimo que eu tenho a linha mãe, a meiose, e isso vai ter uma repercussão em ter aumento de praga. Tem a partir da hora que você não segue o manejo. Tá. E é legal esse ponto, porque já tem pessoas, empresas, grupos, usinas, querendo levar esse manejo mais robusto de uma linha mãe, de uma cantose, de uma meiose, de uma cantose, já para a área comercial. Para você ver o tamanho e importância que essa praga tomou para o nosso setor. Nossa, com certeza. E aí eu quero entrar agora com o Rodrigo. Queria, Rodrigo, que você contasse um pouco, então, da tecnologia que a Aihara traz para o controle dessa praga. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o modo de ação, como que ela age, que momento que você faz o uso desse inseticida, né? E acho que até o Zé Francisco, que fez pesquisas junto com vocês, pode falar um pouco também do que você viu lá no campo, né? De resultado. Acho que vai enriquecer o nosso Com papo. Certeza, Natália. A Aihara, ela visa trazer soluções para os agricultores, e essas soluções nós entendemos que elas não podem resolver tudo se elas não forem acopladas adequadamente, né? Nós temos que usar adequadamente para obter o máximo que a ferramenta pode trazer. E os EUs, que é uma molécula inovadora no Brasil, é o dinotefuran. O dinotefuran foi desenvolvido pelos nossos acionistas e trazido para o Brasil através da Aihara. Nós desenvolvemos na cana-de-açúcar através do Zé Francisco, através da GlobalCana, e esse desenvolvimento foi muito importante, porque realmente os 10 mandamentos que o Zé comentou, realmente nós também posicionamos o produto dentro desses 10 mandamentos, para que se obtenha o máximo controle da praga e para ter maior produtividade, né? A utilização de Zeus teve um crescimento, né, nos últimos 2 anos. É um lançamento recente, então de cerca de 3 anos que ele foi lançado, e nos últimos 2 anos ele já teve um crescimento dado primeiro pelo mercado que cresceu, né? Hoje a praga esfenóforos já é a segunda praga de maior investimento das usinas no controle. Então, veja qual a importância dessa praga, maior do que broca, né, em termos de investimentos financeiros. Então houve um crescimento do mercado, mas houve também um crescimento como alternativa, porque se a gente considerar, uma das características fundamentais que estão presentes nos Zeus é um produto de alta sistemicidade. É isso que eu ia te perguntar, né? Ele é sistêmico, né? Ele é bastante sistêmico, porque a larva, a fase larval, vai ficar ali escondida no rizoma, no toco, que o Zé já nos explicou. Então o produto precisa chegar lá. Então ele age na larva. Ele precisa chegar lá. Também age na larva e no adulto, mas ele precisa chegar nesse alvo e depois ele precisa se distribuir nos outros perfilhos
para manter a proteção, né, por mais tempo. Isso é fundamental. Então, essa característica de alta sistemicidade, a gente pode falar que o Zeus é o produto mais sistêmico hoje entre os produtos para controle de esfenóforos. E aí, uma grande diferença dos esfenóforos em relação a outras pragas como broca e cigarrinha, que ocorrem principalmente no período úmido, o esfenóforos ele vai estar presente o ano todo. Então, quando eu faço a colheita, o Zeus vai entrar na manutenção, que o Zé falou, da soca, né? Na manutenção das soqueiras, depois de ter sido feito toda aquela preparação. E a soqueira, a maior parte da cana, cerca de 70% dos nossos canaviais, vão ser colhidos entre maio até setembro, que é um período mais seco. É um período com baixa umidade, então eu preciso de um produto que seja adequado para esse ambiente climático, né? Ele precisa se translocar bem, mesmo tendo baixa umidade, ser absorvido facilmente pela cana, mesmo com baixa umidade, porque não vai ter chuva. Essa é uma característica fundamental. Então, esse é um dos fatores que levou a um grande crescimento, né? Seria a melhor opção de controle de esfenóforos nesse período mais seco, que representa cerca de 75% da colheita dos canaviais no Brasil. E vocês falando um pouco de resultados que acho que vocês coletaram em campo quando fizeram os testes com os Zeus, ou o que vocês têm visto em cliente, em termos de controle, né? Como é que vocês têm visto o controle dessa praga com o uso do inseticida? Como é que vocês medem isso, né, também? Eu quero comentar um pouquinho, mas eu quero que o Zé Francisco também fale toda a experiência que ele tem aí com o controle dessa praga e com essa ferramenta. Nós fizemos estudos do Zeus desde 2017, 2018, quando ele começou a ser desenvolvido no Brasil. Então você vê que tem um longo período, né? Tem muitos ensaios, tanto de campo, tanto ensaios pequenos, né, como ensaios em grandes áreas, já para que não é nem um ensaio exatamente, mas é para a gente simular o mais próximo à realidade do campo. E em todos os trabalhos a gente vem observando uma excelente manutenção, uma redução no percentual de toco atacado, né, e esse é o objetivo. É como o Zé falou, se eu fiz um bom manejo para o plantio, que é o segredo, aí, a manutenção, quer dizer, eu peguei um canavial com 1%, abaixo de 2% de toco atacado, o controle vai ser excelente e ele vai fazer uma manutenção para que, embora haja um crescimento natural da infestação da praga, mas se mantenha baixo para ficar viável até os 5, 6 anos, né? 5 ou 6 cortes e colheitas sejam feitas. Ele vai manter uma baixa, um baixo índice de infestação, baixo índice de toco atacado. Que esse é o fator decisivo que é medido. Em toda a colheita se mede quantos por cento de toco atacado nós temos, né? Porque se eu tiver um alto índice, eu vou ter que fazer a reforma. E aí o inseticida não fez a manutenção. Tá? Então esse é o fator decisivo. E a gente tem inúmeros resultados dos Zeus fazendo essa manutenção, inclusive trabalhos que nós desenvolvemos com o Zé Francisco. É interessante isso, eu queria que você comentasse, de 3 anos de desenvolvimento na mesma área. Né? Porque não basta um resultado de um ano só, mas 3 ciclos, né? 3 ciclos. Seria tipo desde a cana-planta até o 3º corte? Seria ou não? Já pega um canavial? Assim, porque quando o trabalho de 3 anos, nós pegamos uma soca, porque foi o alvo, né? Foi a praga em cana-soca, e levamos por 3 safras, Natália. Então, é um trabalho de começo, meio e fim que nós fizemos para Errara. E vindo para a Global Cana, quando eu falo da minha formação para muitas pessoas, porque assim, engenheiro agrônomo todo mundo sabe o que faz, mas quando fala que é entomologista, fala, mas o que é? Não. Então, eu fui trabalhar, eu fui verticalizado em entomologia agrícola da cana-de-açúcar. E eu me sinto muito honrado, e é um papel muito importante, de muita responsabilidade que a Global Cana faz, que é pegar uma molécula, como a gente trabalhou os Zeus para Errara, e desenvolver isso para o cliente, Natália. Então, é muito gostoso de ver uma fase embrionária, porque é óbvio, a Errara tem uma estrutura de pesquisa muito forte, então ela faz o desenvolvimento básico, e quando chega na Global Cana, é pegar o que acontece na prática e falar, bom, agora nós vamos direcionar essa molécula para o dia a dia. Então, e é gratificante e honroso ver que os grandes líderes de mercado, né, os grandes inseticidas de algumas empresas, que nós
ajudamos a desenvolver e colocar no campo. Então é muito bacana, né, Naime? A seriedade, porque imagina, Natália, quantas pessoas, quantos produtores, usinas e o tamanho da área que vai utilizar desse desenvolvimento que nós fizemos ali na pesquisa. E me conta desses 3 anos. Foi uma proposta para a Errara de pegar o dinotefurama, lembra que é o Zeus, e falar, gente, nós temos que aplicar ele todo ano. Nós temos que aplicar 2 anos consecutivos, 1 não. Então, nós tiramos todas essas informações por 3 anos de pesquisa. Então, da mesma forma que eu tinha uma área que eu apliquei uma única vez, eu tive área que eu apliquei 3 vezes o produto. E nós fizemos um retorno econômico que vale muito a pena ter essa robustez de tratamento anual. Porém, aquilo que nós comentamos, eu estou investindo no produto da Errara, que é o Zeus, e qual que é o retorno econômico que esse produto está me trazendo? Natália, se você não tem número, pior do que não ter número é ter número não confiável. Então, eu estou investindo, está me retornando economicamente? Então, volta lá atrás na amostragem da praga. Tá. É muito bacana esse trabalho que nós fazemos. E vocês têm dados aí de quanto que é o retorno de investimento do uso do produto? Ou sim, varia muito na questão de solo, região, solos mais argilosos, mais arenosos, mas hoje é seguro que a gente tem aí desde umas 8 toneladas a 12 toneladas de cana em virtude de um controle eficiente da praga. Mas lembrando, não é só a molécula química que vai me trazer isso. Porque eu posso pegar uma molécula química aplicada de qualquer jeito, ele não vai me retornar 86% de controle, que é o que nós desenvolvemos. Se eu fiz de qualquer jeito, vai me dar 30% de controle, 25%, 28%. Quer dizer, o meu ganho de produtividade não vai ser de 8 a 12%. E se é que vai ter ainda controle, se ainda vai ter produtividade. Vai ter ganho. Porque aí volta a falar da tecnologia de aplicação. E eu queria que você entrasse nisso então agora, falar um pouco sobre tecnologia de aplicação. Natália, nós começamos lá atrás com essa questão da palha. A palha é um dos grandes vilões para essa praga. Então, eu tenho que tirar essa barreira física. Feito um deseneiramento de excelência, eu vou falar do cortador. O cortador, ele tem uma série de pontos de atenção. Nós trabalhamos com uma profundidade de corte de 8 a 12 centímetros. Eu tenho que ter a botinha para que esse inseticida seja direcionado, ele seja levado a esse corte, que eu estou cortando solo. A hora que eu passar na toceira, ele vai lavar o perfil de corte. Essa é a ideia da botinha, ela conduzir o jato. E nós desenvolvemos o 70, que é injetado, e 30 em cima. Qual que é a função do 30? Pegar adulto. Lembra que ele é o problema nosso, que ele é o tanquinho de guerra? Agora eu estou direcionando aqui, só que para esse bico, essa ponta, fazer o papel que ele tem que fazer com inseticida, eu não posso ter a palha. Então é isso que nós levamos arduamente para o setor todos os dias. Investir nesse ponto de tecnologia de aplicação. Feito isso, essa readequação de bomba, porque eu tenho que ter vazão de no mínimo 300 litros de calda e ainda tenho que ter retorno no tanque para agitação. Feito isso, eu tenho que ter controlador de vazão, computador de bordo. Então, não é fazer o corte, eu estou fazendo o corte. Não é essa a pergunta. Como é que você está fazendo o corte? É essa a pergunta. Então, quando eu pego um cortador, nós temos empresas especializadas em fabricar esse equipamento, que eles vendem um equipamento para você da forma que você queira, um mais simples ou um mais completo. Agora, se você comprar um simples, é você que vai ter que fazer as adequações. Então, eu tenho já todo o equipamento já desenvolvido para isso. Então, o cortador, ele é uma operação mais na minha mão, né? Nós estamos mais na operação. Quando eu parto para a vinhaça, que já é uma operação mais estruturada em termos de logística, eu preciso ter 2 grandes pontos de atenção, Natália. Ou eu insiro inseticida no carregamento, onde eu tenho uma alta tecnologia envolvida aqui, ou eu vou aplicar ele já no aplicador de vinhaça, também com tecnologia embarcada. O que é isso? Eu não posso pegar o inseticida e simplesmente jogar no mangote do bitrem. Eu tenho que pegar, fazer uma pré-diluição numa calda X, 150, 200 litros,
Se eu demorar 10 minutos para injetar 30 mil litros de vinhaça numa carreta do bitrem, eu preciso fazer com que aqueles 200 litros de calda contendo inseticida, ele também seja injetado em 10 minutos na linha de carregamento. Ou seja, é um carregamento simultâneo. Tendo em vista que a minha carreta de bitrem ela é toda segmentada por quebra-onda, então não há movimentação de carga. Se eu não fizer essa diluição simultânea, eu não vou ter uma homogeneidade de calda. E aí isso vai dar reflexo no campo. Então, se eu pegar já no campo o aplicador, que ele fica flutuando em virtude do solo, e isso dá falha de aplicação. Eu estou falando lá de trás, quando nós não tínhamos a tecnologia. Olha que bacana, hoje nós temos equipamentos que eu não preciso mais colocar o inseticida na vinhaça. Eu trabalho à parte. Saem 2 bicos separados? Sim, eu tenho um sistema que coordena a vinhaça e um sistema que coordena o inseticida. Isso é tecnologia de aplicação. Então, se eu tenho essa válvula, ela está interligada a essa válvula da vinhaça. O sistema da vinhaça hoje ele é pressurizado, porque nós não encaramos mais o aplicador de vinhaça como um descartador, ele é um pulverizador. Então, a vinhaça localizada, ela tem que ser pressurizada, para eu saber metro a metro quanto eu estou aplicando. E aí essa válvula do inseticida, ela não é jogada sobre o solo. Essa válvula é direcionada na câmara, aonde tem o fluxo da vinhaça, o influxo do inseticida, e eu consigo turbilhonar isso na câmara e cai diluído o produto. Isso foi uma evolução assim, muito grande para nós, porque hoje nós podemos chamar um aplicador de vinhaça, desde que com toda a tecnologia embarcada de pulverizador. Ele está pulverizador de alto volume, mas ele está fazendo um papel excelente. Nós temos grandes grupos aí trabalhando já com essa tecnologia. Que bom, né? Então o pessoal já está atento a esse cuidado para controle de espinófilo já, né? Sim, e Natália, é legal essa operação, que para você ver, nós não paramos, nós somos inquietos em busca de novidade, né? Essa aplicação de inseticida com a vinhaça localizada é um bebê, nós começamos a brincar com ela em 2018. Então, para nós de cana, isso é muito recente, né? Então, evoluiu muito rápido isso para o nosso setor. Natália, imagine você e todos os que estão nos ouvindo, se você, quando a gente trabalha com inseticida diretamente na cauda, no corte soqueira, nós vamos trabalhar com 200, 300 litros de volume por hectare. Então, por exemplo, a dose do Zeus é de 2,3 litros por hectare. Eu vou colocar 2,3 em 300 litros. Não é difícil obter uma boa uniformidade, é um volume pequeno, relativamente falando. Mas quando eu falo de vinhaça, nós estamos falando algo em torno de 30 mil litros por hectare, e eu vou colocar os mesmos 2,3 litros do inseticida que precisam estar distribuídos nesses 30 mil litros. Aí está o desafio que o Zé nos explicou. Por isso é fundamental o desenvolvimento da tecnologia, né? Essa tecnologia que possibilita uma aplicação adequada. Perfeito. E Zé, aí falando de aplicação, falando de inseticida, a gente sempre vem naquela questão de sustentabilidade, de resistência de pragas e da questão do manejo de moléculas. No caso dos fenóforos também, qual que é o cuidado que a gente tem que ter na questão do uso das moléculas aí, justamente para a gente ter, aliás, até para saber se existe perigo de resistência e tudo mais? Natália, essa é uma pergunta, né? É bacana a gente discutir, porque nem foi desenvolvido o inseticida ainda nem foi descoberto, e o inseto já tem capacidade de desenvolver resistência. Então, todo inseto, ele já tem intrínseco dele desenvolver resistência. O que cabe a nós, profissionais da parte de entomologia e da parte de desenvolvimento de molécula, é trabalhar racionalmente o manejo. Então, se nós pegarmos, né, nós temos 3 grupos de produtos básicos aí que a gente trabalha dentro de cana, e sempre em misturas. Nós temos neonicotinoides misturados a piretroide com fenilpirazol. Então, nós temos uma parcela de usuários que utilizam diamidas. É importante ter esse tipo de grupo de produto para trabalhar, para que eu quebre isso. Tudo bem que eu vou aplicar uma vez ao ano e o inseto ele desenvolve resistência por pressão de seleção. Então, se eu aplicar 3, 4, 5 vezes na mesma geração,
a probabilidade de eu desenvolver resistência é iminente. Então, quando a gente faz uma única aplicação para esses fenóforos, tem uma chance menor, mas tem. Porém, eu uso doses muito maiores para essa praga. E isso é uma grande preocupação nossa. Então, um manejo racional. Olha, esse ano eu usei um produto neonicotinoide com piretroide. Tem um modo de ação. E se eu pegar qualquer produto que nós temos à base de neonicotinoide, que hoje em cana nós temos 4 neonicotinoides, todos batem no mesmo pontinho do inseto, no mesmo modo de ação. Então, por um outro ano, seria legal você levar para o fenilpirazol mais piretroide, que aí eu tenho outro modo de ação totalmente diferente do neonicotinoide. E a busca por novas moléculas com um novo modo de ação é o nosso papel diário. E das empresas também. Né? Acredito que vocês estejam pesquisando sempre isso, né? Para as principais pragas. Sim, a gente pesquisa, inclusive o lançamento dos EUs, ele já então é uma mistura de um neonicotinoide com um piretroide, mas nós também temos a mistura de um neonicotinoide com um novo mecanismo de ação inédito no Brasil, né? Esse é um lançamento, ainda não aconteceu, nós estamos prestes, se preparando para isso, já pensando nesse manejo, nessa rotação. Mas primeira mão aqui, ó. Eu ainda não posso apresentar o nome do produto, mas ele já está em fase de desenvolvimento final. Mas o nosso posicionamento hoje é como o Zé falou, é que se faça essa rotação. Nós não podemos aumentar a pressão de seleção, né? Se eu uso só um produto, eu estou aumentando a pressão de seleção. É certo que vai acontecer a resistência. Então, custa muito caro para chegar numa molécula nova, sabe? Na verdade, se partem de centenas de opções até chegar em uma única opção. Se gasta mais de 250 milhões de dólares nesse processo. Então, nós precisamos cuidar da questão do manejo adequado para evitar a resistência. E a gente, em outras pragas, né, Zé Francisco, a gente tem muita questão dos biológicos. Como que isso está na questão dos fenóforos? Sim, Natália, é um ponto importante. Eu acho que é importante, né? Porque tem muito manejo entre esses dois tipos de controle, né? Tem. Para você ver. Então, nós falamos dos 6 manejos da reforma, né? Da amostragem até o plantio. Nós viemos para o 7º mandamento, que é vinhaça ao cortador. Isso vai acontecer durante a safra, Natália. Então, vamos pegar os EUs como exemplo. O papel dele, como todas as moléculas de esfenófilos, voltadas para esfenófilos, ele vai atuar no pior momento. Seca, então solo que vai estar um pouco mais argiloso, ele tem uma dificuldade de penetração do equipamento. Então nós tacamos essas moléculas nos piores momentos. Como é que eu vou trazer um biológico para esse momento? Então nós temos um trabalho muito forte na questão de biológico. E nós tratamos com a mesma seriedade que nós desenvolvemos um químico, nós desenvolvemos um biológico. Eu não posso errar na dose dos EUs. Eu não posso errar numa dose biológica. Mas durante a safra, né, Naime, não é o momento mais adequado para eu utilizar algum produto biológico. Por quê? Eu tenho seca, eu tenho todo aquele desfavorecimento do ambiente para isso. Então, aí nós vamos chegar num outro método que a gente tem trabalhado muito, tanto químico como biológico, trabalhando um extensor de residual. Então, nesse momento, Natália, eu cortei uma cana em julho. Quando chegar em setembro para outubro, eu tenho ainda a operação nela. Eu consigo entrar com uniporte, com um pingente direcionado ao pé da cana. Eu tirei a palha lá atrás, já desneramos a palha, e aí eu posso vir com químico ou biológico. Que biológico nós poderíamos trabalhar? Hoje, nós temos recomendação de Bovéria, tá? Desde que aplique na dose correta, na dosagem correta, ou a parte de nematóide entomopatogênico. Mas esses nematóides entomopatogênicos, ou o fungo Bovéria, eles são direcionados para um ambiente que é favorável a eles. Então, isso que é o ponto importante, que muitas vezes nós nos deparamos com produtores ou usinas, até mesmo usinas, usando o controle biológico no momento inadequado.
Vamos falar um pouco da vinhaça. Uma vinhaça com 42, 45 graus. Como é que você vai adicionar um fungo na forma de esporos, que é extremamente delicado, ou um nematóide, junto numa cauda que tem 42, 45 graus? Eu vou perder tudo esse material. Tudo. Sim. Ele morre antes. Então você tem um gasto com biológicos para depois ter que entrar com químico também. Então, quando a gente pensa na seca, eu vou manter o produto químico fazendo o papel dele. Lá na úmida, eu posso vir com químico, biológico, ou seja, eu posso misturar os dois. Pode colocar os dois. Pode colocar os dois. Então, assim, nós temos excelentes resultados com bovéria, com nematóide entomopatogênico, mas vou voltar a frisar, desde que você utilize produtos de alta qualidade, então com empresas idôneas, e que você utilize a dosagem correta. Isso é fundamental. E aí, todos os produtos químicos hoje, né, Rodrigo, já estão vindo pensando na questão de biológicos, né, desse manejo integrado com biológicos, né, Zé Francisco? Acho que procedimento até. No desenvolvimento, a gente faz testes de compatibilidade. No posicionamento e desenvolvimento, já pensa como eles podem interagir aí. Porque é necessário interagir, é necessário lançar mão de todas as ferramentas que você tem. Com certeza. Eu vou fazer uma pergunta para você, porque eu fui numa visita e vi a possibilidade aí, uma fala de que pode ser que a gente tenha uma variedade resistente no futuro a essa praga. Se isso acontecesse de fato, né, a gente teria que também ter um cuidado também do uso dessas variedades, né, resistentes. Um ponto importante, Natália, eu gostei desse ponto. Quando eu falo de uma variedade geneticamente modificada, um OGM, ou que a gente chama de cana transgênica, eu tenho uma cana que ela está todos os dias expressando aquela proteína. Então, todos os dias o inseto está tendo contato. É a mesma coisa que uma molécula química, ela tivesse a vida útil dela durante o ano inteiro, a meia-vida durante o ano inteiro. Ou ser aplicado o ano inteiro. Sim. Então, Natália, quando eu falo numa cana transgênica, eu tenho que encarar ela como uma ferramenta de controle, como um químico, como um biológico e ela. Então, a importância, nós trabalhamos muito fortemente com cana transgênica na parte de manejo para a broca da cana-de-açúcar, e se vier para um mercado dos fenófilos, é muito bem-vinda, desde que o usuário final ele saiba utilizar aquilo como uma ferramenta de manejo. Eu não posso pregar uma usina e transformá-la 100% com uma variedade, suponhamos. Então, ela vai ter um nicho de mercado dela, como o teu químico, como o teu biológico. Perdão. Nós temos muito hoje a questão de áreas restritivas. Olha que legal. Olha, eu estou impossibilitado de entrar com uma operação, mas eu tenho uma cana também que ela vai ter esse potencial. Vai me ajudar no controle. Numa área que eu tenho uma restrição de utilização de químico, por exemplo. Então, é muito bem-vindo, Natália, desde que nós saibamos utilizar essa ferramenta. Bom, aqui até esse assunto cana transgênica já é um assunto de futuro, mas eu acho que para terminar, e eu vou deixar aberto para que vocês falem e adicionem o que acharem interessante que a gente falar, mas eu queria saber de vocês o que a gente pode esperar de futuro. Então, aí vocês têm feito muita pesquisa juntos com relação aos fenóforos, o que a gente pode esperar, Zé Francisco? A gente pode esperar que o setor de fato vai acordar para essa praga, começar a investir mais em controle de fenóforos, reduzir esse índice de infestação? Porque assim, eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que nem é possível. Prevenir para não ter essa praga, eu acho que não é possível, né? Hoje é difícil. Já foi. O que vocês veem para futuro de pesquisa? Bom, você já falou um pouco de produto novo que vem por aí, né? Mas o que vocês têm visto, o que vocês acham que vem para o futuro aí para melhorar essa questão do controle? Natália, esse é o papel diário da Global Cana, é focar em manejo para trazer as melhores soluções para o nosso setor. Vamos falar do que tem. Então, assim, nós temos um manejo muito robusto para esses fenófilos. Nós temos uns 10 passos que, se bem executados, ele vai te trazer para o sucesso. Você vai entrar com equilíbrio. Você falou a palavra, tipo, erradicar ou prevenir. Hoje, o estado de São Paulo já foi, não tem mais como. A praga já está estabelecida. Nós temos que entrar em equilíbrio, cara. Temos que entrar no convívio. Então, assim, nós temos um trabalho muito forte já desenvolvido para que o setor tenha.
Mas o setor ele precisa encarar isso e adotar essas técnicas. Então, nós comentamos em tecnologia de aplicação. Muitas vezes, eu já estou com um tempinho de formado e eu escuto uma apresentação onde a pessoa ainda está falando de homogeneidade de cauda, de agitação de cauda, coisa básica lá de trás. Então, assim, nós temos um trabalho com tecnologia de aplicação, nós temos o manejo de palha, inseticida, nós trouxemos o que tem de melhor para o nosso setor. Fato é a barra total que era imaginável isso em cana-de-açúcar, hoje é uma realidade. Vinhaça localizada, não se pensava, então nós evoluímos com isso. Agora, no nosso dia a dia, vamos pensar o que mais pegou, que a gente comentou aqui, mão de obra. Infelizmente, o inseto é bonitinho, mas eu tenho que amar. E o dia a dia no campo não é fácil, é sol, é chuva. Então, eu tenho um desafio, não é uma cultura agradável, talvez, de você caminhar diariamente nela. Diferente de uma soja menor. Mas o ponto de amostragem, Natália, tem sido um foco muito grande da Global Cana. Há uma dificuldade, porque nós não podemos vir para o setor e trazer um chute. Eu acho, eu acredito, eu penso. Não, quando nós nos posicionamos é porque nós temos um estudo muito forte da técnica que vai por vir. Lembra, ele não anda, ele caminha pouco, 2 metros por mês, em virtude do manejo de não queima hoje, ele tem capacidade de voo e não voa. Nós estamos há 4 anos, estamos indo para o 5º ano de um trabalho árduo para mudar o método de informação para tomar a decisão. Porque arrancar touceira, nós estamos no século XXI, não tem mais lógica isso. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, projetos futuros que poderiam ser trabalhados, a questão de inseto estéreo ou algum outro trabalho em cima da biologia da praga, isso é um passo importante que cabe às universidades ou centros de pesquisa com maior capacidade de equipamentos e técnicas, trabalhar isso. Então, é uma praga do futuro aí que tem nos incomodado muito, mas vale a pena frisar, o que nós temos hoje é mais que suficiente para o momento para entrar em equilíbrio. Tem que fazer. E de que forma fazer. E nós, como parte integrante desse processo, desse manejo, e com aquele objetivo que eu ressalto, né, que é contribuir para que a agricultura continue se expandindo, alimentando, movendo, crescendo, se desenvolvendo, sendo rentável. Esse é o nosso papel. Então, a gente está junto das instituições de pesquisa, junto da Global Cana, no estudo, no desenvolvimento, colocando dinheiro mesmo, investindo, olha, vamos entender melhor a praga, vamos entender melhor o manejo, o que dá para melhorar, que tipo de ajuste pode ser feito, até nessa questão de monitoramento, que precisamos dar passos. Além disso, o outro braço está pesquisando, inovação em moléculas, né? Moléculas que precisam ser o menor impacto possível ambiental, né? Um baixo risco toxicológico. Essa é uma questão decisiva, né? Não dá para também eu registrar um mega canhão para matar os fenóforos, mas que é muito perigoso para quem for trabalhar com ele. É inviável. Essa hipótese é descartada, né? Então, sim, a empresa tem um desenvolvimento forte, nós temos no pipeline aí, só pensando em fenóforos, em cana, 2 inseticidas em desenvolvimento, né? 2 novidades, uma delas é uma molécula totalmente inédita, né, de mecanismo de ação diferenciado. Porque a gente entende que risco de resistência existe e uma série de coisas, né? Então, agora, é claro, nós queremos dar longevidade para essas ferramentas. E a longevidade é possível quando a gente encontra o momento certo para se utilizar, junto com outras ferramentas. Tanto de empresas concorrentes, né, que não são concorrentes, na verdade também estão preocupadas em contribuir com a produtividade. Então, quando a gente junta tudo isso, eu diria que o setor tem hoje no Brasil, de um lado, instituições de pesquisa, do outro lado, grandes empresas investindo pesado para manter a inovação e a tecnologia cada vez mais em alta e disponível para o agricultor. Esse é o nosso compromisso. Perfeito. Zé, eu queria que você colocasse aqui rapidinho para a nossa câmera os 10 mandamentos de forma reduzida, resumida. Você consegue para gente? Sim. Então fala aí para o pessoal. Nós paramos no 8º. Exato, vamos lá, fala dos 10. Mas vamos lá.
Pessoal, amostragem fundamental, destruidor de soqueira, barra total, rotação de cultura e a questão do plantio. Feito isso, nós temos os 6 passos importantes para a gente fazer a reforma do canavial. Vamos para a soca. Cortador de soqueira ou vinhaça localizada para manutenção química. Nós temos a questão da utilização dos biológicos que nós podemos utilizar no melhor momento, que são nas águas. Nós temos a questão de trabalhar fortemente nas zonas de manejo para que eu não consiga levar a praga para outras áreas. Então, lavar seus equipamentos, lavar o transbordo, lavar a prancha, evitar pegar muda de lugares que não tenham a praga para levar para outras regiões. E o 10º mandamento, Natália, esse é legal. Pessoas. Pessoas. Tudo se resume em pessoas. Então, nós temos investido muito, não é só trabalhar com a equipe de pragas. A pessoa que está operando o trator de cortar soqueira, ele sabe o que é isso, qual que é a importância dele? Então, trabalhar pessoas eu vejo que é o grande passo para que nós tenhamos todo mundo engajado nesse manejo estruturado da praga. Perfeito. Gente, eu queria agradecer a presença, Zé Francisco. Obrigado. Muito obrigada pelas explicações, foi muito bom. Rodrigo, eu queria agradecer sua presença também hoje. Muito obrigado. E eu queria agradecer a você também que acompanhou a mais um episódio do DaCanaCast. Esse episódio e outros episódios você confere no nosso canal do YouTube, também no nosso canal lá no Spotify. E para ficar por dentro das notícias do segmento canavieiro, acesse o nosso site www.revistarpanews.com.br. Até a próxima!